Olá, gente, a minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Olha, eu aqui novamente para gravar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo, tá bom? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça um favor, se inscreva no nosso canal, ativa o sino das notificações e também compartilha o nosso canal para que outras pessoas também sejam grandemente abençoadas através do nosso canal Reflexão Fábio Araújo. Bom, gente, eu estou trazendo para vocês mais uma mensagem da nossa série O Arrebatamento da Igreja, e nós estamos falando no nosso canal esse período sobre as 7 eras da igreja. E o que são as 7 eras da igreja? As 7 eras da igreja são 7 períodos que a igreja passa na face da terra. São os 7 períodos da igreja na face da terra, baseado nas 7 cartas às igrejas da Ásia, tá bom? Então, você vai mergulhar nessa tarde no conhecimento da palavra de Deus através de mais um vídeo para o nosso canal. E hoje nós vamos falar, quinta-feira, hoje, 21 de maio de 2020. Hoje é 21 de maio de 2020 e nós vamos falar nessa tarde de hoje sobre a igreja em Pérgamo. Algumas descobertas maravilhosas sobre a igreja em Pérgamo. Lembrando que esses nomes aqui não são nomes de igreja, são nome de cidades. Eram cartas enviadas às igrejas que se encontravam nas cidades Éfeso, Esmirna e agora Pérgamo. Eu espero que você seja grandemente abençoada, que você seja grandemente abençoada através desse vídeo que nós estamos lançando, e com certeza nós estamos nos dedicando bastante para que você possa conhecer essas histórias maravilhosas dessas igrejas, dessas cidades. Muito bom mesmo. Eu particularmente estou gostando muito de poder transmitir para você a história de cada cidade e a realidade de cada igreja localizada na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, tá bom? Olha, gente, o que diz o verso de número 12 do capítulo de número 2 de Apocalipse. Olha só: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve isso, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Versículo 13: conheça as tuas obras, onde habitas, que é o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Olha só, conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, morto entre vós, onde Satanás habita. Olha só o que é que Deus está falando para a igreja de Pérgamo, uma igreja que não negou o nome, aonde habitava ali o trono, onde estava ali o trono de Satanás, mas ele menciona o nome de um homem que havia morto ali naquela época e que era uma fiel testemunha. Esse homem chamado Antipas. Eu vou falar um pouco sobre Antipas também aqui no nosso vídeo. Verso 14: contudo, umas poucas coisas tenho contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios e da idolatria e se prostituíssem. Versículo 15: assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Eu já falei sobre os nicolaítas no vídeo anterior, não é? Já expliquei um pouco sobre os nicolaítas, quem eram os nicolaítas. E aí, agora o verso 16: arrepende-te, pois, do contrário, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, darei de comer do maná escondido e uma pedra branca, com um novo nome escrito nela, o qual ninguém conhece, senão aquele que vai receber. Algumas verdades aqui aclaradas nessa carta direcionada à igreja que estava em Pérgamo. Muito boa essa explicação que nós vamos aprender nesse momento através desse vídeo interessantíssimo. Lembrando que eu não posso deixar de explicar para você que para todas as cartas enviadas você vai ver ao anjo da igreja: conheço as tuas obras e quem tem ouvidos para ouvir que ouça. São três coisas importantíssimas que são mencionadas para cada igreja ali na Ásia, tá bom? Olha só, o que significa a palavra Pérgamo? A palavra Pérgamo significa completamente casada. Aqui é um período em que a igreja se casou com as contaminações da terra. Foi quando a igreja casou-se com o Estado naquela época. Por isso, o nome Pérgamo significa completamente casada. É uma igreja que se misturou, que se envolveu diretamente com o paganismo. Foi ali que surgiu a Igreja Católica. Os costumes da Igreja Católica nasceu ali em Pérgamo. Ali sim foi unificada a religião e a política. Em Pérgamo foi gerada a religião e a política. Por isso que o nome Pérgamo significa completamente casada. Ali o Papa ele foi o presidente de Roma e o chefe da religião. Então ele se estabelece como presidente de Roma e também como chefe da religião. A igreja ali casou-se com o mundo. Observe que Pérgamo, por isso que ela carrega esse nome, ela casou-se com o mundo, ela casou-se com o paganismo. Então a igreja, ela casou com o mundo e trouxe junto com esse casamento o paganismo. Ele trouxe as práticas pagãs. Por isso que ele está dizendo no versículo de número 17, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve isso: diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, conheço as tuas obras, onde habitas, que é o trono de Satanás. Ou seja, havia um sistema naquela cidade, havia um império já estabelecido naquela cidade. Por isso que Deus está dizendo que ali naquela comunidade estava o trono de Satanás. O sistema já estava instalado ali em Pérgamo. Por isso que Pérgamo significa completamente casada. E trazendo para os nossos dias atuais, a igreja evangélica também é uma igreja que está se casando com o sistema. Claramente falando, o sistema está tendo uma relação muito profunda com as igrejas evangélicas nos nossos dias atuais. Em Pérgamo se adorava a Zeus, o deus pagão. Então ali naquela comunidade, o deus Zeus, o deus do paganismo, já era adorado. Então o trono de Satanás estava ali em Pérgamo. O sistema dominava aquela região. Aprendemos que em muitos lugares Satanás está sentado e as pessoas não percebem. Aprendemos aqui com a história de Pérgamo que Satanás ele estabeleceu um trono. E não se engane, o fato de muitas denominações citar o nome de Deus, invocar o nome de Deus, entre aspas, adorar a Deus, não significa que Satanás não tenha um trono dele estabelecido ali, ou na cidade de Feira de Santana, que é a nossa cidade, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro. Em muitos lugares Satanás ele conseguiu estabelecer o seu trono. Ou seja, olha o que diz aqui o verso de número 13: conheça as tuas obras, onde habitas, o que é o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Então Pérgamo era uma igreja que ainda conservava o nome de Deus, mesmo tendo um sistema instalado ali, mesmo tendo um movimento
católico instalado naquela comunidade, uma associação entre a política e a religião já instalado ali, mas Pérgamo, a comunidade, o povo que conheceu o nome de Deus, não havia negado o seu nome. Verso de número 15: assim tens também alguns que seguem a doutrina, vamos para o 14 ainda. Contudo, umas poucas coisas tenho contra ti. Tens aí os tropeços, tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Olha o que é que o mensageiro destaca. Ele destaca que na comunidade, na cidade de Pérgamo, havia aqueles que ensinavam a doutrina de Balaão. E nós sabemos claramente que no Antigo Testamento, lá no livro de Números, Balaão, ele fazia o povo tropeçar com as falsas profecias, com os falsos ensinos. E aqui também a gente percebe claramente que é citado também mais uma vez a infiltração dos nicolaítas, daqueles que ensinavam uma doutrina errada no meio da comunidade. Você pode perceber que os nicolaítas, eles se infiltraram na igreja de Esmirna e também consegue se infiltrar dentro da comunidade de Pérgamo. E é muito claro a gente entender uma coisa, e nós não podemos esquecer isso aqui. Nós estamos vivendo hoje num tempo em que o sistema romano está sendo estabelecido novamente, mas o conselho de Deus para nós, através desse estudo, é que nós não podemos negar o seu nome e continuar a perseverar na fé, exatamente porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor na face da terra, a igreja que será arrebatada, as 5 prudentes que estão carregando o azeite nas suas lamparinas. E aqui, assim tens também uns que seguem a doutrina dos nicolaítas, aqui eu também aborreço. Então, mais uma vez, Deus está destacando que ele rejeita a doutrina dos nicolaítas, o ensino a leigos. Nicolaíta significa isso, ensino a leigos. Eram pessoas que aproveitavam alguns leigos ali para ensinar as suas falsas doutrinas. Isso é muito interessante para nós entendermos. Arrepende-te, pois, do contrário, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ele vai batalhar com a espada da minha boca. Agora eu quero falar um pouco sobre aquele personagem chamado Antipas, que foi morto dentro de um boi. Fizeram um boi de metal, fizeram um boi de ferro naquela época e colocaram Antipas ali dentro daquele boi e mataram ele fermentado, mataram ele cozido, colocaram Antipas ali vivo, que Deus chama Antipas de uma fiel testemunha. Aqui está, ele está falando, olha, verso de número 16, ele diz, 14, vamos ler o 14, contudo, umas poucas coisas tenho contra ti, tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois, do contrário, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido e uma pedra branca com um novo nome que está escrito, e ninguém poderá apagar. E aqui no verso de número 13 ele fala sobre Antipas. Conheço as tuas obras, onde está o trono de Satanás, mas conservaste o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então ele cita o nome de Antipas no verso de número 13, destacando que Antipas foi morto, mas Antipas foi uma fiel testemunha. E aqui me deixa uma reflexão muito profunda acerca de Antipas. Foi um homem que foi aí cozido vivo naquele tempo dentro de um boi feito de ferro. Ele foi cozido vivo, ele morreu por causa do nome do Senhor.
E a pergunta que eu faço para você nesse vídeo é: você está preparado para morrer, seja cozido, seja no fogo, seja apedrejado por causa do nome dele? Porque muito se diz nos nossos dias que Deus, ele vai nos livrar de muitas coisas. Muito se fala nesses dias de hoje no Deus que dá livramento, que não vai deixar o crente sofrer, que não vai deixar o crente passar por dificuldade. Mas quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê exemplos, como o exemplo de Antipas aqui no versículo 13, que ele morreu por causa do nome do Senhor. E quando você vai descobrir acerca da história de Antipas, ele foi colocado vivo dentro de um boi feito de ferro, cozido, mataram ele dessa maneira. E aí fica esse questionamento. A igreja de Pérgamo foi uma igreja que se casou com o sistema. Era uma igreja que se casou com o império. E é uma igreja que estava ali lutando, alguns poucos irmãos lutando para não se envolver com o sistema, porque a cidade estava toda envolvida já com o Império Romano, a cidade estava toda envolvida já com o sistema. Por isso que o nome significa completamente casada. E é isso que eles querem fazer conosco nessa noite, ou nesse tempo, melhor dizendo. É isso que eles querem fazer conosco nesse tempo. Eles querem também que a gente se case completamente. Eles querem que a gente se envolva com o sistema. Era um povo que sacrificava, era um povo que dedicava-se ao Deus de Zeus. Sacrifícios eram feitos. E o que é que o sistema romano fazia? O que é que a igreja católica faz? E é isso que nós precisamos aprender. Estamos vivendo nesse mundo, mas nós precisamos entender duas coisas que Deus deixou para essa igreja: não negue o nome e persevere na fé. Não negue o nome e persevere na fé. Eu espero que você tenha aprendido bastante sobre a igreja de Pérgamo, e o conselho que eu deixo para você é: não negue o seu nome e persevere na fé. Pérgamo era uma cidade que estava ali completamente casada com a idolatria, casada com o sistema, casada com o paganismo. Mas ali em Pérgamo existia aqueles que estavam perseverando na fé e invocando o nome do Criador. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha sido grandemente abençoado, e não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo e nos ajudar a crescer esse canal Reflexão Fábio Araújo. Deus te abençoe, e não esqueça: o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo.